Olá, meu povo, Deus abençoe sua vida. É um prazer estar aqui com você mais uma vez. Nós vamos a mais uma mensagem da palavra do Senhor, mas antes eu quero pedir mais uma vez para você, não esquece de deixar o seu like, não esquece de se inscrever no canal e principalmente de compartilhar esta mensagem com as suas redes sociais, com os seus contatos. É muito importante para mim que você faça isso, porque você vai estar me ajudando a crescer na plataforma do YouTube. Quando você deixa de colocar o seu like, quando você deixa de colocar um comentário, não se inscreve no canal, para o YouTube é como se não houvesse interesse da tua parte. Então o canal vai permanecendo do jeito que está. Quando você começa a dar essa condição, colocando like, se inscrevendo no canal, compartilhando, com certeza o YouTube vai entender que a plataforma, que o canal está crescendo e ele vai colocar numa condição melhor dentro da plataforma. Então, eu peço a você, me ajude, que você vai estar ajudando a semear a palavra de Deus, que é o principal objetivo ou o único objetivo deste canal. Amém, queridos? Deus abençoe sua vida. Aguarde um pouquinho, nós vamos por uma breve vinheta e logo em seguida estaremos dando início a esta mensagem da palavra do Senhor. A casa é sua, pode entrar, me esvazio de mim. Muito bem, obrigado pela tua paciência. Se você está de posse da sua Bíblia, que é a palavra de Deus, abra comigo no livro de Mateus, capítulo 5, nós vamos ler do verso 1 ao verso 12. Diz assim a palavra do Senhor: E Jesus, vendo a multidão, subiu a um monte, e assentando-se, aproximaram-se dele os seus discípulos. E abrindo a sua boca, os ensinava, dizendo: Bem-aventurados os pobres de espírito, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados os que choram, porque eles serão consolados. Bem-aventurados os mansos, porque eles herdarão a terra. Bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, porque eles serão fartos. Bem-aventurados os misericordiosos, porque eles alcançarão misericórdia. Bem-aventurados os limpos de coração, porque eles verão a Deus. Bem-aventurados os pacificadores, porque eles serão chamados filhos de Deus. Bem-aventurados os que sofrem perseguição por causa da justiça, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados sois vós quando vos injuriarem e perseguirem e mentindo disserem todo mal contra vós por minha causa. Exultai e alegrai-vos, porque é grande o vosso galardão nos céus, porque assim perseguiram os profetas que foram antes de vós. Amém, queridos? Amados, nós acabamos de ler aqui capítulo 5, verso 1 ao 12, que fala sobre as bem-aventuranças. Jesus levou ali, foi para aquele lugar, seus discípulos, os seus seguidores, vamos dizer assim, as pessoas, as multidões que andavam procurando alguma coisa com Jesus, estavam juntos. E ele fala essas bem-aventuranças para todas aquelas pessoas. Mas nós precisamos saber discernir bem sobre tudo aquilo que está escrito. Eu não vou especificar todas elas aqui, porque seria uma necessidade de um tempo muito grande, mas eu vou falar sobre algumas coisas que eu entendo que precisam ser feitos na nossa vida, que são pontos, vamos dizer assim, como são pontos cruciais que nós precisamos fazer para que a nossa vida, para que a vida plena que nós buscamos seja alcançada. Nós não vamos alcançar 100% de tudo aquilo que nós desejamos nesta vida. Esta vida é uma passagem. Às vezes a gente conversando com as pessoas, a gente não se dá conta. Às vezes começamos a lembrar de situações que vivemos há 10, 15, 20, 30, 40 anos atrás. E aí você, quando olha para tudo aquilo, você fala: nossa, como o tempo passou e eu não percebi. Essa vida é muito curta. Nós precisamos preparar para a vida eterna. E nos preparamos para a vida eterna através dos ensinamentos de Jesus, principalmente aquilo que Ele nos deixou como ensinamento. Nós precisamos seguir fazendo aquilo que o Senhor nos ensinou. E é muito importante que eu e você venhamos a entender isso, porque quando nós ouvimos a palavra de Deus e a cumprimos,
nós estamos realmente trilhando o caminho da vida eterna, sendo obedientes ao Senhor, sendo obedientes à sua palavra. Então nós precisamos ver aqui, precisamos mergulhar fundo para compreender a fala de Jesus e assim poder viver uma vida em sua plenitude. Enquanto nós estivermos nessa terra, vamos passar por aflições, vamos passar por angústias, mas se nós estivermos alicerçados na palavra de Deus, tudo será muito mais fácil. Nós vemos aqui nos versos 13 e 14, que diz assim: vós sois o sal da terra, e se o sal for insípido, com que há de salgar? Para nada mais presta senão para lançar fora e ser pisado pelos homens. Vós sois a luz do mundo, não se pode esconder uma cidade edificada sobre um monte. Então, quando fala aqui que nós somos o sal da terra e nós somos a luz do mundo, fala sobre fazer a diferença. Eu e você, queridos, nós precisamos fazer a diferença realmente nessa terra. Quando nós olhamos para esta parte que diz que nós somos o sal da terra, precisamos dar uma avaliada. O que o sal faz? Qual é o papel do sal dentro do nosso contexto de vida? O sal, primeiramente, ele conserva. Naquele tempo, há muitos e muitos anos atrás, quando não se existia geladeira, como é que você poderia conservar um alimento? Era através do sal. Até hoje nós temos aí a carne salgada, que a gente chama de jabá, carne seca. Essa carne ela é conservada por causa do sal que está nela. Veja que essa carne não precisa ser colocada numa geladeira, precisa ser protegida para que insetos não venham depositar ali os seus ovos nem nada, mas a carne em si ela é conservada pelo sal. E quando nós somos o sal da terra, nós estamos de alguma forma conservando tudo à nossa volta. Quando você é o sal da terra dentro da sua família, você conserva a sua família. Quando você é o sal da terra dentro do seu trabalho, você conserva as coisas boas e necessárias naquele lugar. Você é o sal da terra dentro da sociedade, você vai ser alguém que vai inspirar a sociedade nas coisas boas. Você é o sal da terra dentro da tua igreja, precisa também. Não pense que porque dentro da igreja todos ali são santos, não. Todos são pecadores. E nós precisamos viver longe dessa questão do pecado. E quando você é sal dentro daquele lugar, você está sendo exemplo para aqueles que chegam, você está sendo exemplo para aqueles que ainda não estão bem firmados, você está sendo exemplo para aqueles que estão ali à sua volta e muitas vezes estão procurando uma direção. Quando você também é luz para o mundo, ali a palavra de Deus diz que não se pode esconder uma cidade. Por quê? Se você pegar uma lâmpada, por mais que essa lâmpada seja fraca, você pode colocá-la numa certa distância, você vai ver que no meio das trevas ela se destaca. E nós precisamos ser assim. Nós precisamos ser a luz no mundo de trevas que nós estamos vivendo nos dias atuais. Hoje nós vemos que o mundo está vivendo debaixo de trevas. As coisas estão acontecendo de uma forma tão terrível. Quando você liga uma televisão de manhã, eu faço muito isso e às vezes eu não consigo assistir os programas da manhã total, porque é tanta destruição, é tanta angústia, é tanta desgraça que eles mostram pra gente que às vezes eu desligo a televisão. Eu mudo de canal, eu prefiro passar para um canal de filme, de aventura, de ação, que a gente vê tanta bobagem, vê tanto tiro, mas sabe que aquilo ali é um filme. Mas a nossa realidade, quando você liga a televisão e põe no noticiário, é totalmente diferente. Então, nós precisamos ser este sal da terra e esta luz do mundo. É um conselho que Jesus deixa. Nós lemos ali nos capítulos 1 a 12 do capítulo 5 de Mateus, ele falando sobre as bem-aventuranças. Mas tudo isso é uma forma de você mostrar que tem muito mais coisa, porque cada uma daquelas bem-aventuranças, se você for mergulhar fundo nela, você vai encontrar muita coisa que precisa ser mudada nas nossas vidas, que precisamos fazer para que este mundo seja melhor. Então nós precisamos entender, luz do mundo, sal da terra, nós precisamos ser. Uma outra coisa também que está no versos 23 e 24 do mesmo capítulo 5, diz assim: portanto, se trouxeres a tua oferta ao altar,
e aí te lembrares de que teu irmão tem alguma coisa contra ti, deixa ali diante do altar a tua oferta e vai reconciliar-te primeiro com teu irmão e depois vem e apresenta a tua oferta. Eu não quero de forma nenhuma aqui falar de dízimo e oferta. É uma ordenança da palavra do Senhor, mas eu quero dizer que perdão é insubstituível. Dízimo e oferta não paga pela nossa salvação em vida eterna. Talvez tenham pessoas, aí eu já falo para o pessoal que pertence a alguma congregação, algum ministério, que está caminhando ali ao lado do Senhor, e às vezes uma pessoa dessa vive uma vida desordenada, e ela acha que porque ela é um dizimista e ofertante fiel, que aquilo vai mudar alguma coisa. Eu quero dizer para você que dízimo e oferta não determina a salvação de ninguém. Dízimo e oferta é uma determinação da palavra de Deus, que nós precisamos ser fiéis, porque Deus é fiel na nossa vida, mas Ele não vai determinar para você que a tua salvação está garantida porque você é um dizimista e um ofertante. O que vai determinar a tua salvação são outras coisas. Por exemplo, perdão, ele é insubstituível. Por isso Jesus falou que se você for entregar o teu dízimo, a tua oferta, diante do altar, e você lembrar que tem um problema com o teu irmão, deixa teu dízimo e a tua oferta ali, vai se consertar com ele. É muito mais importante você ser uma pessoa perdoadora do que você ir lá diante do altar ofertar alguma coisa do que você tem. Por quê? Porque quando você perdoa é diferente de quando você doa alguma coisa. Quando você está doando alguma coisa, quando você está dizimando e ofertando na tua igreja, você está cumprindo uma determinação da palavra de Deus. E isso vai te trazer sim prosperidade. Como a palavra nos ensina no livro de Malaquias 3:10, vai fechar a boca do devorador. Mas não está falando que você será salvo por causa disso. Então nós precisamos entender que o perdão, o coração realmente renovado, isso sim vai trazer coisas muito boas na sua vida. O dízimo e a oferta vai fechar a boca do devorador. Você vai alcançar prosperidade se você fizer as coisas da maneira certa. Mas o perdão, isso é insubstituível. Não tem algo ali que você possa colocar no lugar. Não existe. O amor, quando a Bíblia fala no amor, lá no livro de 1 Coríntios capítulo 13, a partir do verso 1, pode ter certeza, uma pessoa que ama, ela também perdoa. E uma pessoa que não perdoa, não conhece o amor. Porque quando Jesus fala, Ele fala sobre o amor a todos. Não importa se a pessoa, ela gosta de você ou não, você tem que amar, porque a Bíblia determina isso. E não quer dizer também que amar, eu tenho que andar de braço dado com aquela pessoa. Amar não é concordar com tudo de errado que a pessoa faz e dizer, não, eu amo essa pessoa porque eu concordo. Não, não é isso. Amar é você saber, por exemplo, que uma pessoa, por mais que ela tenha feito coisas erradas contra você, aquela pessoa não te causa nenhum problema quando ela cruza o teu caminho. Isso é perdão, sabe? Quando você perdoou aquela pessoa, e você perdoando uma pessoa é uma prova de amor. Quando você perdoa alguém, você está provando que aquela pessoa, ela é importante para você, mesmo que você não vá andar junto com ela. Já teve casos de pessoas que eu conheci no passado que fizeram coisas que foram muito terríveis, sabe? Por causa de traições e coisas assim, mas nem por isso eu deixei de perdoar aquela pessoa. E o perdão é uma demonstração de amor. Então nós precisamos realmente perdoar os nossos ofensores. E quando você perdoa os seus ofensores, você está cumprindo uma determinação da palavra de Deus. E isso vai te dar um galardão. E isso vai manter a tua salvação. Porque a salvação, ela vem por você amar primeiramente a Deus. Com a palavra Deus, amar ao Senhor teu Deus acima de todas as coisas, com todo o teu coração, com toda a tua ansiedade, e amar ao teu próximo como a ti mesmo. Então, quando você ama o teu próximo, como é que você pode dizer para mim que você ama alguém se essa pessoa cometeu algum erro contra você e você não a perdoa? Que amor é esse? Então não existe amor nisso aí. Então nós precisamos entender que o amor tem que vir acompanhado do perdão, e o perdão
ele faz parte do amor. Então é muito importante que nós entendamos isso. No versículo 6, no capítulo 6, nos versos 19 e 20, diz assim: não ajunteis tesouros na terra, onde a traça e a ferrugem tudo consomem, e onde os ladrões minam e roubam, mas ajuntai tesouros no céu, onde nem a traça nem a ferrugem consomem, e onde os ladrões não minam nem roubam. E logo em seguida diz que por onde estiver o vosso tesouro, aí estará também o vosso coração. Onde está o nosso tesouro? Está também o nosso coração. Se você tem como prioridade na sua vida o dinheiro, meu irmão, se você tem como prioridade na sua vida você se tornar rico, poderoso, você crescer, com certeza Deus não vai ocupar um lugar dentro de você, porque as duas coisas não combinam. Quando você tem Deus no coração, você vai trabalhar, e isso não quer dizer que você não vai se tornar rico, porque você pode priorizar Deus na sua vida e trabalhar para alcançar os seus objetivos, e Deus vai prosperar a sua vida. Tem um empresário, uma vez eu vi um pastor falando sobre ele, claro que ele trouxe tudo em detalhes, e eu não vou entrar nos detalhes aqui. O pastor pregava sobre o dono da empresa que fabrica aquela pasta Colgate. Eu não me lembro se foi dele que eu ouvi ou se foi uma outra pessoa que falou que esse nome Colgate é o nome, é a inicial do nome de 3 livros da Bíblia: Colossenses, G de Gálatas e T de Tessalonicenses. Eu não sei se é isso mesmo, não vou dar aqui como verdade, mas esse pastor ele fala sobre esse moço que começou um trabalho ainda muito jovem, e ele começou, quando ele começou, ele foi fazendo promessas ao Senhor, promessas essas que ele não deixou de cumprir. Eu não me lembro bem, mas uma pessoa uma vez comentou comigo que o dono desta empresa, ele entrega como dízimo para o reino de Deus 30% de todos os seus lucros. 30% daquilo que a sua empresa fatura, ele entrega diante de Deus. Ele entrega no reino de Deus. E eu falo assim porque eu não sei qual igreja ele faz parte, não sei se ele mantém alguma instituição financeira, alguma instituição não governamental com isso, para ajudar pessoas, para proclamar o evangelho, não sei, não vou entrar no mérito, mas essa pessoa ele fez isso. Então nós temos que entender, por exemplo, que quando você se propõe a fazer as coisas para Deus, Deus há de prosperar a tua vida. Então, se você tiver no coração o objetivo de crescer financeiramente, de ser rico, mas você não prioriza o dinheiro, mas prioriza a Deus, Deus vai te dar essa condição. Que a riqueza ela tem que vir do trabalho, ela tem que vir do nosso esforço pessoal. A riqueza não tem que vir de corrupção, a riqueza não tem que vir de coisas ilícitas. É o que nós temos visto ultimamente na face da terra, é isso. Homens se prevalecendo de coisas ilícitas. Nosso país é o maior exemplo disso. O maior antro de corrupção tem se mostrado ser o nosso país. Agora, nos últimos 2 anos é que a coisa mudou, e isso está quebrando essas pessoas que viviam somente da corrupção, da propina. E nós oramos, eu oro para que o nosso Brasil continue assim, continue, valorizando a honestidade, valorizando a honra e a decência. Não é fácil, a gente sabe que tem um presidente que está lutando contra isso, e sabe que ele tem sido combatido de todos os lados, mas eu não estou aqui para falar sobre política, mas eu falo sobre a questão da honestidade, que precisa que o nosso país realmente seja mudado. E quando você, meu irmão, prioriza as riquezas, você não pode ter como prioridade o nosso Deus, porque Ele não está nisso. Então priorize a Deus na sua vida, esquece as riquezas desse mundo, pense nas riquezas espirituais, as riquezas que vêm do céu, que vêm do Senhor, e aí com certeza você vai alcançar tudo aquilo que você está buscando. Como eu falei do exemplo do homem que é o dono, deve ser o presidente
da empresa que fabrica a Colgate. Um detalhe, eu tenho visto durante muitos anos, eu tenho visto muitas empresas entrando em crise, empresas quebrando, empresas começando, indo bem e de repente quebrando. Eu nunca vi, eu desde criança, eu estou com 60 anos, eu desde que me entendo por gente, eu conheço essa pasta Colgate e eu nunca vi ninguém falar, olha, a Colgate vai deixar de acontecer porque a empresa que fabrica ela está quebrando, tá? Nunca ouvi falar isso. Aí está uma das provas do homem que serve a Deus e que busca no Senhor e não nas riquezas aquilo que ele precisa. É um homem que com certeza deve ter sido um exemplo desde do seu início e está sendo até os dias de hoje. Uma outra coisa que eu quero falar também está no mesmo capítulo 6, 24, que diz: ninguém pode servir a dois senhores, porque ou há de odiar a um e amar o outro, e não podeis servir a Deus e a Mamon. É aquilo que eu acabei de falar. Se você prioriza a questão financeira, se você prioriza as riquezas, se você prioriza o sucesso, com certeza você não vai conseguir servir a Deus, porque você não consegue servir a dois senhores. Quando você serve a Deus, existem algumas regras a serem seguidas, e regras estas que o dinheiro não tem. A palavra de Deus nos ensina que a raiz de todos os males não é o dinheiro, mas é o amor ao dinheiro. E quando você tem amor ao dinheiro, você nunca vai priorizar Deus na sua vida. Quando você tem amor ao dinheiro, você nunca vai priorizar as coisas do reino de Deus. Pense nisso. Lembre-se disso quando você estiver tomando as suas decisões. E finalmente, para a gente encerrar, no 6,13, diz o seguinte: e não vos induzais à tentação, mas livrai-nos do mal. Não, perdão, não é 6,13 não. É no 7. Perdão que eu estou falando bobagem. Estou lendo uma coisa e estou falando outra. E aqui no 7,13, ele diz assim: entrai pela porta estreita, porque larga é a porta e espaçoso o caminho que conduz à perdição, e muitos são os que entram por ela. Quando se fala em entrar pela porta estreita, nós falamos sobre renunciar ao mundo. Quando você renuncia ao mundo, querido, você vai de encontro, em sentido contrário daquilo que o sistema mundano te manda. É quando você vai em sentido contrário às coisas desta terra. E isto não é fácil. Entrar pela porta estreita. Quem é que quer entrar por uma porta estreita, apertada? Então você tem que tomar essa decisão na sua vida. Isso não sou eu que vou tomar por você. Eu já tomei essa decisão um dia de entrar pela porta estreita, de renunciar às coisas deste mundo. Posso garantir para você, não é fácil, e eu não tenho conseguido tudo que eu tenho desejado, mas eu tenho renunciado a esse mundo. Eu tenho desejado Deus e renunciado ao mundo, e precisa ser dessa maneira. Quando a gente renuncia às coisas do mundo, você vai perceber que muitas coisas na sua vida vão mudar, principalmente os seus amigos. Quando você renuncia às coisas do mundo, muitas pessoas que você achava que eram seus amigos, deixam de ser. Quando você renuncia às coisas do mundo, talvez a empresa que você trabalhe, talvez ela não vai achar muito bom aquilo que você está fazendo, porque ela vai achar que você agora não aceita mais aquilo que você fazia antes, se você fazia, ou mesmo que você não fazia, você também não aceitava. Eu tive muitos problemas na empresa onde eu trabalhei 29 anos, porque questão, eu nunca gostei da mentira, nunca fui envolvido com aquilo, e quando eu voltei para os caminhos do Senhor, ficou mais difícil ainda a convivência com essa gente. Há alguns anos atrás, eu procurei uma pessoa, porque eu estava de saída de uma empresa que eu trabalhava, foi a última empresa que eu trabalhei antes de me aposentar, e eu sabia que depois daquelas férias, provavelmente eu seria dispensado, porque a empresa estava mandando todo mundo embora, principalmente os mais antigos e de salários melhores, e eu sabia que aquele tempo estava chegando ao fim. Eu procurei por um amigo para tratar de um assunto e acabei lembrando que ele tem bons contatos
falei com ele que eu estava provavelmente saindo daquela empresa. Ele falou: eu vou falar com tal pessoa. Essa pessoa, juntamente com outra, as duas me conheciam, falou assim: eu vou conversar com elas, quem sabe eles não conseguem alguma coisa para você. Eles te conhecem, já trabalharam junto contigo. E eu falei: beleza, então vamos lá. Eu continuei minhas férias. Quando terminou minhas férias, eu realmente voltei a trabalhar, e alguns dias depois eu fui convidado lá no departamento pessoal, assinei meu aviso prévio, me deram as guias para fazer os exames demissionais, e eu fui fazê-lo e depois procurei por esse amigo. Falei com ele que realmente aquilo que eu havia imaginado que aconteceria, aconteceu. E se ele tinha conversado com aquelas pessoas, se aquelas pessoas teriam algum trabalho para mim. Aí ele me chamou para conversar, falou: pô, meu, eu escutei um negócio que eu achei estranho. Que a pessoa falou o seguinte, que você é um cara muito bom naquilo que você faz, você tem um excelente conhecimento, você é um cara correto no que você faz, você é um cara que desempenha um bom papel, mas infelizmente você não tem condições de trabalhar com eles. Eu falei: não entendi por que se as pessoas acham isso de mim. Falei: é porque você é um cara muito correto e eles precisam de pessoas que vistam a camisa deles da maneira que eles têm. Ou seja, é uma empresa dessas que infelizmente vivem de corrupção, se corrompem por qualquer valor. E uma pessoa como eu, como eles já me conheciam, eles falaram: não vai servir. Por quê? Porque amanhã acontece um problema, coloca essa pessoa na parede, ela vai dizer o que está acontecendo. E foi o que essas pessoas pensaram. E quero dizer para você que está me assistindo do outro lado, eu fiquei feliz com aquilo, porque eu falei: caramba, é isso que eles pensam de mim? Ótimo, porque é o que realmente eu quero que pensem. Eu não quero que ninguém pense que eu posso ser capaz de mudar, porque eu realmente não pretendo mudar. A minha vida é essa, e Deus me concedeu logo depois disso, me concedeu a minha aposentadoria, me dando condições de hoje viver para a obra do Senhor. Eu vivo olhando no jornal, na televisão, na internet sobre trabalho, como é que está o mercado de trabalho, mas não é com a pretensão de trabalhar, é com a pretensão apenas de estar informado, porque eu mesmo não pretendo voltar para o mercado de trabalho. Uma das coisas é essa situação, que você é sujeito a certos tipos de pressões, das quais eu não desejo para ninguém, assim como eu vivi durante muitos anos debaixo dessa pressão. Não foi fácil, perdi um dos trabalhos que eu vivia na época, que eu trabalhei numa época, eu não cito nomes de empresa, mas uma das empresas que eu trabalhei, uma das últimas empresas que eu trabalhei, eu fui dispensado dela por não aceitar mentir em favor dela. E depois eu descobri, quando eles me mandaram embora, me deram uma desculpa, mas depois eu descobri que era por causa disso. Uma outra empresa que eu trabalhei, eu aguentei muita pressão, justamente para não me dobrar diante daquilo que eles queriam que eu fizesse. E a vida do homem que vive para Deus é assim. A vida da mulher que vive para Deus é desse jeito. O meu filho uma vez foi chamado num tribunal por causa de uma situação que ele viveu, por causa de uma notificação que ele fez de uma pessoa que estava roubando a empresa. E como ele era fiscal, ele precisava fazer a notificação. Outros teriam fechado os olhos. Ele fez a notificação, foi ameaçado de morte, foi parar na base de um tribunal, e quando chegou lá, não sei o que aconteceu com a pessoa, mas o meu filho manteve toda aquela palavra que ele tinha dito, ele não se dobrou diante das coisas erradas, e eu creio que isso já é fruto de um trabalho que é feito na minha casa desde quando eles eram crianças. Eles foram ensinados sobre a honestidade, assim como eu aprendi com os meus pais, eu também transmiti para os meus filhos. Não é fácil, porque muitas vezes você vai perder um emprego, você vai ser taxado de uma série de adjetivos, dos quais eu não vou nem citar aqui, por causa da sua honestidade. Mas uma coisa eu quero dizer para você: basta não, é muito melhor obedecer a Deus do que aos homens. Espero que você possa assimilar bem esta mensagem, que Deus possa abençoar a sua vida e que você possa ser um instrumento de Deus. Feche seus olhos, eu quero orar com você nesse momento. Pai querido, em nome de Jesus, quero te louvar e te agradecer pela tua palavra, Senhor. Obrigado por mais esta oportunidade de ministrar este tempo de mensagem, e que esta mensagem possa ser vista por muitas pessoas, que
que ela possa alcançar as fronteiras da nossa cidade, as fronteiras do nosso estado e também as fronteiras do nosso país. Que esta palavra possa ser colocada no coração dessas pessoas, que encontrem ali guarida, Senhor, e que ela possa trazer transformação na vida de cada um que as ouvir. Que a Tua graça e o Teu poder seja derramado em nossas vidas, que tudo em nós seja para a glória do Teu nome. É o que eu te peço neste momento e já te agradeço, em nome de Jesus. Amém, glória a Deus. Querido, muito obrigado por vocês terem me acompanhado até aqui. Não esqueça de deixar o seu like, de compartilhar este vídeo com as suas redes sociais. Se inscreva no meu canal se você ainda não é inscrito. Um forte abraço, um grande beijo no coração e até o próximo vídeo, se assim o nosso Deus permitir.